Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje é a nossa primeira aula da apostila 10. Nós temos como tema da nossa aula hoje globalização. E nós, estudamos globalização e a importância da globalização, por quê? Porque nós vivemos num mundo globalizado. Então, muitas vezes na aula o pessoal fala assim: por que, professor, estudar globalização de novo? Outra vez globalização? Mas não tem como nós fugirmos daquilo que nós vivenciamos. Então, nós vivemos num mundo globalizado. Não tem como fugir disso. O que acontece? Como vocês sabem, o espaço geográfico ele muda através de técnicas e de trabalho, e a globalização, que tem como marco terceira revolução industrial, nós temos o que? Inovações técnicas e científicas. Ok? Então, olha, globalização no processo de internacionalização de capital. Eu coloquei aqui algumas características, não são todas, são algumas características. Olha a primeira: total capitalismo pós-Guerra Fria. Então, nós sabemos que terminou a Segunda Guerra Mundial, 1945. Então, o mundo ele foi dividido em dois blocos econômicos. Uma parte, Estados Unidos, vencedor da Segunda Guerra Mundial, capitalista. A outra parte, ex-União Soviética, socialista. Capitalismo e socialismo são modelos econômicos, tá? A formação de um mercado global. Então, qual é a intenção agora? A intenção é o quê? Globalizar o mercado, colocando em destaque o quê? O modelo econômico capitalista. Nós temos também um Estado liberal. Deixa eu resumir para vocês o que seria um Estado liberal. Lucro, porque o princípio do capitalismo é produzir para obter lucro. Então, no liberalismo, o que acontece? A produção, ela vale mais do que quem produz. Olha aí, nós estamos falando de um modelo chamado mais-valia, ou seja, lucro, tá? Nós temos também uma organização supranacionais. Exemplo, ONU, FMI, são organizações supranacionais. Nós temos um meio técnico-científico informacional. Vocês verão em outros slides aqui que nós ficamos sabendo de notícias do mundo todo num tempo recorde. Em minutos, essas notícias circulam pelo globo terrestre. Então, é um meio técnico-científico informacional que nós podemos destacar os meios de comunicação, ok? Há uma exploração dos fluxos técnicos informacionais de capitais, serviços e pessoas. Olha aí eu coloquei para vocês a definição de liberalismo. Vem cá comigo, olha. Liberalismo é uma doutrina baseada na defesa da liberdade individual nos campos econômicos, políticos, religiosos, intelectuais, contra as ingerências e atividades coercivas do poder estatal. O que é a mais-valia? No liberalismo, a mais-valia é o aumento do valor de um bem ou de uma renda após a sua variação ou aquisição em virtude de fatores econômicos que independem de qualquer transformação intrínseca deste bem ou dessa renda, trocando em miúdos lucro, ok? Olha aí, então nós temos aqui, eu falei com vocês que na globalização, em um tempo recorde, usando técnicas informacionais, nós temos o que? Notícias ou informações de todo mundo. Então eu coloquei duas gravuras, duas imagens para vocês perceberem, ó. Aviões no ar, rastreados em dezembro de 2019. Observe, em todo o globo terrestre. E olha o mapa de baixo. Em todo o globo terrestre, o planisfério, pessoal? Nós temos aqui casos confirmados de
Covid-19 em março de 2020. Olha as informações nesse meio onde a comunicação se destaca. Entenderam? Aí, olha, então nós temos o quê? Há uma rede geográfica nesse mundo globalizado. Olha, aprecie a imagem. Essa rede globalizada, o que se destaca, como eu disse para vocês, os meios de comunicação. Olha, jornais, o computador, satélites artificiais, reuniões com videoconferências, né? Então nós temos o quê? Celulares, aparelhos celulares. Então há uma articulação de informações em todo o globo terrestre. Mas a globalização, ela tem consequências. Olha a primeira consequência: mudança da percepção de tempo e de espaço. Em tempos remotos, morria, vou colocar, o presidente de uma nação. O mundo ficava sabendo da morte do presidente daquela nação 15 dias depois de sua morte. Hoje, num tempo recorde. Então nós temos o quê? Uma percepção de tempo e espaço muito reduzida. Pensa naquele cone, né? É como se o planeta Terra, grande no início do cone, e fosse reduzindo, diminuindo. Por quê? Porque agora as notícias e as informações chegam até nós instantaneamente. Olha, a nova DIT, então, DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Primeiro vamos falar da velha DIT para a gente entender a nova DIT. A velha DIT, pensa no Brasil colônia. Brasil colônia, Portugal metrópole. O que o Brasil exportava para Portugal? Matéria-prima. O que Portugal exportava para o Brasil? Manufaturados. Esse é um exemplo da velha DIT. Agora, na nova DIT, os países subdesenvolvidos continuam subordinados aos países desenvolvidos. O que o país subdesenvolvido exporta para o país desenvolvido, também chamado de país central? Exporta matéria-prima, exporta cérebro de obra, não é verdade? Então há o quê? Há uma conexão de exportação e importação. Olha, eu citei na nova DIT cérebro de obras. Nós já estudamos sobre isso. E ele importa dos países ricos tecnologia, né? É um exemplo. Capitais, investimentos de capitais. Então há o quê? Há uma troca de importação e exportação modificada com a nova DIT. O marco aqui, como consequência, é a terceira revolução industrial, que ocorreu em meados do século XX. Né? Então, nós temos também como consequência a miséria, porque o capitalismo ele divide classes sociais. Os commodities, que são as matérias-primas, e nós temos os produtos industrializados. Ok? Olha aí as críticas a respeito da globalização. A primeira crítica: ocorre no mundo globalizado a desigualdade social. Começa sim a desigualdade. Lembram da divisão do mundo? Países do norte, países ricos, desenvolvidos, com exceção do México. Países do sul, subdesenvolvidos, com exceção da Austrália e Nova Zelândia. Então há o quê? Há uma desigualdade social que começa com os continentes e países, e essa desigualdade chega até a população. Os crimes urbanos, né? Também é uma crítica desse mundo globalizado. Podemos citar como crimes urbanos os tráficos de mulheres, de drogas, de armas, é um dos exemplos. Depois a xenofobia, que é a aversão a outra nacionalidade. Depois as pandemias, como eu disse para vocês na aula de atualidade, pandemia não ocorreu só
no século 21, no ano de 2020, nós vimos na aula de atualidades várias outras pandemias que ocorreram no decorrer dos séculos. Os fluxos ilegais. Se há contrabando de armas, de drogas, há contrabandos dos biopiratas, né? Tirando das nossas florestas as riquezas através de seivas, né? Tirando das nossas florestas animais como os peixes ornamentais, cobras e etc. Nós temos também o terrorismo, que é marco do mundo globalizado, a padronização da cultura. Olha aí, lembram da aula sobre apropriação cultural? Então, nós temos uma padronização de cultura. E nós sabemos que essa padronização de cultura vem com hábitos que não são da cultura do nosso país. Esses hábitos nós podemos citar como exemplo a alimentação, né? Nós temos também uma sociedade do conhecimento. Mas aí eu quero abrir um parênteses. Essa sociedade do conhecimento, nem sempre ela consegue filtrar esse conhecimento. Essa sociedade de direitos por conhecimento, nem sempre consegue filtrar esse conhecimento. O desemprego estrutural, por quê? Porque se nós temos novas técnicas, nós precisamos agora de profissionais qualificados. Os profissionais que não têm qualificações e que não se adaptam ao novo sistema globalizado, ao novo sistema capitalista, o que acontece com ele? Ele fica desempregado. E isso num contexto de uma aldeia global, onde há uma inter-relação entre economia, política, meio ambiente, cultura e sociedade. Nós temos também um choque de civilizações com ideias, pensamentos diferenciados que culminam, que resultam nesse mundo globalizado, com interação de informações, de culturas, de costumes. Ok, pessoal? Por hoje é só. Até a próxima. Um grande abraço.